Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Dando continuidade à leitura da obra O Fenômeno UFO, hoje eu gostaria de apresentar o seguinte título: Das cinzas renasce a Fênix. Mesmo assim, aqueles que esperavam que o movimento ufológico desaparecesse após o relatório Condon tiveram a surpresa. Na década seguinte à publicação do relatório, a crença na realidade física e na origem extraterrestre dos UFOs saiu das sombras e entrou na cultura cotidiana da América e de outros países ocidentais. A cultura popular, que desempenhara um papel importante na formação do fenômeno UFO, teve agora papel ainda mais significativo em sua preservação nesse ponto de sua história. Mesmo durante os anos que o Comitê Condon passou estudando o fenômeno, por exemplo, os programas de televisão de todos os canais norte-americanos baseavam seus enredos na crença básica da mesma hipótese extraterrestre, que o relatório do comitê rejeitaria com tanta veemência, e o domínio cultural dos Estados Unidos na época garantiu que esses mesmos programas fossem exibidos nas telas de televisão em todo o mundo não comunista nos anos seguintes. A série de ficção científica campeã de audiência da ABC na época era Os Invasores, estrelando Roy Tynes como um arquiteto que tentava alertar o mundo descrente de que seres extraterrestres chegaram em discos voadores para conquistar nosso planeta. Ironicamente, um dos episódios da série apresentava um comitê do estilo Condon, com um membro extraterrestre que burlava a investigação, defendendo a hipótese nula para ocultar a invasão secreta. A CBS lançou a bem-sucedida série cômica em 3 temporadas, Meu Marciano Favorito, em 1966, apresentando o visitante de Marte na Terra. E no ano anterior havia lançado outra série de igual popularidade, Perdidos no Espaço, que mostrava uma espaçonave em forma de disco lançada pela Terra, poluída e já escassa em recursos para encontrar outro planeta que a humanidade pudesse colonizar. Já a NBC lançara a mais inovadora, porém menos comercialmente bem-sucedida de todas, Jornada nas Estrelas, que tocava em um dos maiores temas da mitologia ufológica da época, com o episódio Tomorrow is Yesterday, exibido em 26 de fevereiro de 1967, baseado no avistamento de Mantell, em 1948, com a nave USS Enterprise sendo confundida com UFO. Tudo isso era apenas a ponta de um iceberg muito maior da cultura ufológica popular, que inundava todos os níveis da sociedade no fim dos anos de 1960. Nos livros, quadrinhos e desenhos animados de sábado de manhã, os discos voadores, pilotados por extraterrestres, eram uma presença inescapável. Os tabloides norte-americanos, surgidos a partir do barulho de fundo do baixo jornalismo naqueles anos, já estavam apaixonados pelos UFOs, publicando uma história mais espatafúrdia que outra em cada edição. Enquanto isso, o incansável Ray Palmer, que vendeu a Fate a seus sócios em 1958, continuou lançando edições de uma meia dúzia de revistas pulp dedicadas ao menos em parte, ao fenômeno UFO, até seu falecimento em 1977. Fundindo a mitologia ufológica com a Terra Oca, outras eram revelações de Shaver e qualquer coisa que despertasse seus interesses onívoros. Esses mesmos padrões repercutiam bem mais no alto da pirâmide cultural da época. Os anos de 1960 viram a ficção científica emergir de seu longo exílio na cultura pop para se tornar o gênero literário sério que fora nos dias de H. G. Wells. Onda de ficção científica, todas as formas de literatura imaginativa ganharam respeitabilidade em um mundo que já não seguia as regras conhecidas.
Na fantasmagoria da década de 1960, uma geração que recebera grande parte de sua cosmologia das fantasias de J.R.R. Tolkien, da Terra-média, quando não vivia embriagada dos supostos contos reais de magia de Carlos Castaneda num deserto mexicano, achava fácil crer que a presença de seres extraterrestres fazia tanto sentido quanto qualquer outra coisa. A publicação em 1960 de Le Matin de Magiciens, de Louis Pauwels e Jacques Bergier, corrigindo, traduzido para o inglês 3 anos depois, foi o selo oficial dessas transformações. Um best-seller em várias línguas, O Despertar dos Mágicos se baseava nos escritos de Charles Fort, a maior parte de um século de literatura popular ocultista, em uma coletânea de rumores excitantes em torno do envolvimento da Alemanha nazista em tradições arcanas e ciências ocultas a ponto de desafiar as pressuposições mais básicas do materialismo científico. Seu sucesso fenomenal garantiria o mesmo êxito em edições de capa mole mais baratas de vários títulos semelhantes nas décadas seguintes. Vários fatores alimentaram a onda de mudanças que remodelou a imaginação popular do mundo ocidental no fim dos anos de 1960, mas um deles foi imenso, sem, no entanto, ter recebido a atenção que merecia. Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong se tornou o primeiro ser humano a pisar no solo de outro mundo, quando desceu a escadinha do módulo lunar da nave Apollo 11 e deixou suas pegadas na Lua. Com imagens embaçadas transmitidas da Lua pelo Centro de Controle em Houston nas televisões do mundo todo, as pessoas que até então desconsideravam a ficção científica se depararam com o fantástico diante de seus olhos. Perante o triunfo estonteante da missão Apollo, a visão de um futuro de progresso infinito em meias estrelas, que tanto alimentara a ficção científica e exercera poderosa influência na imaginação coletiva do mundo industrial, parecia prestes a se cumprir. Entretanto, após os triunfos técnicos do programa Apollo, os Estados Unidos, nos anos de 1970, enfrentaram o fracasso no Vietnã, a crise de petróleo de 1973 e a implosão da presidência de Nixon no escândalo Watergate. Um dos legados permanentes do programa Apollo foi a pergunta em muitas mentes: se podemos enviar um homem à Lua? Por não, por não que não podemos. No momento em que o sonho de progresso perpétuo parecia se tornar realidade, cada dia questionava-se mais e mais esse progresso. A década de 1970 viu o despertar generalizado da preocupação popular com o ambiente e a popularidade de livros como The Limits to Grow, segundo o qual toda a base para o sonho foi uma ilusão desde o início. Em momentos assim, visões alternativas da realidade encontram muitos adeptos. Os dois traumas nacionais de derrota no Vietnã e no escândalo Watergate também tiveram um impacto enorme, ainda que tardio, no fenômeno UFO, bem como em todos os demais aspectos da cultura popular norte-americana. Na sequência, à medida que as barreiras dos segredos governamentais titubearam algum tempo, os norte-americanos se horrorizavam ao descobrir quantas das afirmações aparentemente absurdas dos radicais da política feitas na década anterior eram verdadeiras e, por outro lado, quantas das negações plausíveis por parte do governo e da mídia no mesmo período eram mentiras descaradas. A despeito de anos e anos de negação oficial, os Estados Unidos vinham, de fato, travando guerras secretas em metade do sudoeste da Ásia, derrubando governos no terceiro mundo,
espionando sistematicamente seus próprios cidadãos e sabotando movimentos políticos domésticos de esquerda e direita com total desconsideração à própria Constituição. Tudo isso contribuiu em muito para a noção de um acobertamento governamental escondendo a realidade dos UFOs. Se o governo dos Estados Unidos era capaz de esconder bombardeios no Camboja e a espionagem do FBI de dissidentes domésticos, argumentavam os ativistas da ufologia, por que não ocultariam discos voadores acidentados na base da Força Aérea de Wright-Patterson? Entretanto, esses mesmos anos viram outra mudança significativa no fenômeno UFO em si. Depois de 1974, os avistamentos de UFOs na América do Norte diminuíram paulatinamente, e a vasta maioria dos objetos estranhos relatados eram simples luzes noturnas em grandes altitudes. As esferas prateadas vistas por tanta gente nos anos de 1950, que tanto contribuíram para conquistar o interesse do público pelo fenômeno UFO, desapareceram completamente, e os contatos imediatos de primeiro e segundo graus, os que envolviam aterrissagem e traços físicos, tornaram-se muito raros. Nada disso atrapalhou a popularidade da hipótese extraterrestre. Nas palavras de Curtis Peebles, o mito do disco voador se separara do próprio disco voador. O fim dos avistamentos em massa de discos voadores dos anos de 1960 deixou um vazio, mas a natureza, e principalmente a natureza humana, abomina o vácuo. Não tardou até que uma nova onda de fenômenos estranhos, alguns reais, outros imaginários, entrasse de roldão na espiral do fenômeno UFO. Um dos mais perturbadores foi o caso dos cadáveres mutilados de animais de fazenda que começaram a aparecer no fim da década de 1960, desencadeando pânico na década seguinte. Então, pessoal, essa foi a live de hoje. Eu agradeço, então, pela atenção de todos e até breve.